Oi, gente, tá começando mais um episódio do Você Pode, esse cantinho de escuta, troca e pertencimento que a gente constrói junto toda semana. Hoje a nossa conversa é com a psicóloga Ana Cristina, que trabalha com saúde mental e tem uma escuta super atenta sobre o que a gente sente, mas nem sempre consegue nomear. Sabe aquele cansaço que vai além do físico? Aquela exaustão que pesa no corpo, no coração, nas ideias? A gente vai falar sobre isso, sobre o burnout que chega de mansinho e vira rotina principalmente para mulheres e mães que tentam dar conta de tudo o tempo todo. E eu me vejo muito nesse lugar. Com o Setembro Amarelo chegando, é ainda mais importante olhar para esse silêncio cheio de dor e começar a escutar o que o corpo está tentando dizer faz tempo. Ana, que bom ter você aqui com a gente. Esse tema, assim, para mim, ainda mais nesse momento que a gente já conversou um pouquinho, né? É tão importante, não só para mim, mãe atípica, mas para todas as mulheres, com tantas coisas que a gente vivencia hoje. É trabalho, é mãe, Sim. é menopausa, é corpo, é casamento. Então, assim, esse tema, eu acho que todas as mulheres gostam de comentar, de falar mais sobre, Sim. né? E obrigada por você estar aqui hoje. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Gostamos de falar e precisamos. E precisamos, esse é o principal. Gostamos de falar e precisamos. Então, para falar sobre o burnout, conta pra gente de uma maneira simples o que é realmente o burnout. Certo. Para que consigamos diferenciar burnout de um cansaço do cotidiano, a regra é bem simples. O burnout, ele não recupera. Então, assim, a pessoa descansa, dorme, mas se sente sempre fadigada e sobrecarregada. É como se a rotina estivesse num piloto automático e essa pessoa não consegue ver sentido, mesmo amando o que faz. Então, por exemplo, uma pessoa que é muito realizada em seu trabalho, vê naquilo o sentido de propósito da sua vida, trabalha intensamente, de repente está fazendo, mas está desconectado. Aquilo passa a ser um peso. Então, com o descanso que não se recupera, esse estresse, ele se torna crônico. É aos poucos. É silencioso. E quando se percebe, o corpo para. A mente para. Mas por que tantas mulheres demoram para diagnosticar isso, para perceber isso, né? Principalmente as mães atípicas. Por que esse esgotamento demora tanto para perceber, para conhecer o que é o burnout? Olha, pessoas que cuidam de outras pessoas, mães, profissionais da saúde, qualquer pessoa que tem esse papel de ter um olhar atento ao outro já tem um risco para desenvolver um estresse crônico, tá? Como mães, temos aqui muitas variáveis. Então, temos a variável da questão do filho, da condição, saúde da criança. Temos a questão da culpa materna. A gente vai falar sobre um pouquinho da Culpa materna que, olha, essa dá o que falar. Uhum. Temos também questões da própria sociedade. Então, nós temos variáveis tanto da pessoa quanto também externas. Por exemplo, hoje nós temos metas para tudo, inclusive para a saúde. Então, tudo se torna artificial, tudo se torna automatizado. E a gente não tem espaço para abertura. É que são tantas informações, tantas cobranças, no emprego, você se atualizar, você se reciclar no trabalho, você como mãe, independente de você ser mãe uma atípica, o fato de você ter um filho já te gera uma ansiedade sobre o futuro, sobre tudo, então você sempre está nesse estado de alerta. Sem dúvida. Então, assim, a mãe atípica, ela tem um estado de alerta tão grande que eu já li em umas pesquisas que a mãe atípica é como se estivesse em alerta o soldado em plena batalha. É a mesma coisa, Sim. É similar. Sim. Então, assim, é mais comum uma mãe atípica desenvolver o burnout? Sem dúvida, o risco de vulnerabilidade aumenta. Então, o que a gente tem aqui? Uma mãe que por conta de demandas intensas, e eu não estou falando apenas emocionais, né? Uma questão física demanda esforço, demanda força, demanda todo um movimento cognitivo do corpo. Então, essa mãe,
ela, aos poucos, ela vai se despersonalizando, ela vai se afastando de si. A tal ponto que muitas mães já não se reconhecem como seres individuais. Elas entram em um estado quase que simbiótico. Então, quem é essa mãe? Quem é essa mulher, na verdade, sem estar no papel de mãe? Em que momento ela existe? Eu estou me enxergando um pouco aí. Isso. E as mães, um dos papéis, né, claro, da intervenção profissional é resgatar essa mãe. Porque ela acaba também, quem cuida de quem cuida, né? Aí vem a culpa, Ana. Aí vem a culpa que a gente falou um pouquinho sobre isso. Quando você, por exemplo, a gente estava conversando, eu saí de férias, voltei, mas eu voltei num estado de esgotamento. Por quê? A condição física, né? A deficiência física, dependendo do lugar que você vai, não tem acessibilidade, não tem, não tem recursos para poder te ajudar. Sim. E essa viagem que nós fizemos, a gente tinha consciência disso. Mas ainda assim, nós fomos justamente para testar o limite da nossa filha e o nosso também. Mas é um esgotamento tão grande que você volta, fala, voltei das férias, mas eu voltei cansada fisicamente, emocionalmente, porque você começa a questionar também o local, porque não tem acessibilidade, e você volta a trabalhar. Então, é um conjunto de fatores que deixa esse esgotamento, né? E aí, falando disso, quais são os principais sintomas que você fala? Que, por exemplo, tanto físico quanto emocional, como é que a gente identifica isso? Certo. Cognitivamente, emocionalmente, irritabilidade, apatia, esse distanciamento, sabe? O que eu gostava, que aquilo que eu disse, aquilo que eu gostava já não me satisfaz tanto. Fisicamente, começam a vir as insônias, tensão muscular, porque o corpo fala. Aquela tensão, aqueles ombros, né, que estão aqui em cima, aquela mandíbula cerrada. Então, assim, são vários pequenos sinais que, por conta da demanda do dia a dia, né, do cotidiano, a gente vai deixando de perceber. E é delicado falar sobre isso sem trazer mais culpa. Ai, com certeza. Né? E a culpa é assim, eu me vejo um pouco nisso, né? Como a gente tenta dar conta de tudo, trabalho, casa, marido, a mulher em si, né? O filho, quando você se sente um pouco fragilizada, você fala, eu não posso estar nesse lugar. Eu não posso. Tem pessoas que dependem de mim, eu não posso em momento algum estar nesse lugar. E como você se mostra muito forte também, algumas mulheres se mostram forte, quando vem o pedido de socorro, vem o pedido de ajuda, não, você não precisa disso. Você vê muito isso? Muito. Olha, são camadas. Peraí, é um assunto vamos falar muito complexo, profundo. Então, assim, a gente precisa diferenciar a culpa, a sensação natural, e aqui não é exatamente uma culpa, mas essa proatividade em relação ao filho, essa preocupação, né? Tá aí, ok, natural. Agora, a culpa, essa que nós colocamos como instinto materno, na verdade, ela é cultural. Ela é cultural. E nós tomamos tanto isso como uma verdade na sociedade que nós passamos a nos pautar nisso para as nossas próprias relações. Então, eu vou dar um exemplo disso numa linha do tempo. É isso que eu ia pedir, um exemplo. Porque parece que a mãe vem, ela já vem com o estado da culpa, né? A mãe, toda mãe vem com essa questão da culpa. Exato. Eu vou dar 2 exemplos. Um exemplo macro para a gente entender a nível de sociedade e um exemplo clínico. Então, por exemplo, quando estávamos ali na década de 60, 70, nós tivemos um boom do amor, né? Daquela questão de, das sociedades ocidentais se colocarem numa posição de não opressão. Não aceitamos opressão e até, ok, nós aqui não é não estamos colocando em questionamento o que foi feito, né? A nível macro, mas sim em relação à parentalidade, pai e mãe. O que aconteceu? Os limites, todas essas construções que
foram feitas até então, elas foram colocadas de lado. Então, deu-se uma grande margem para permissividade. Então, assim, eu preciso fazer o meu filho feliz a qualquer custo. Mesmo que para isso ele não tenha limites, mesmo que para isso eu me desgaste totalmente. Então, assim, essa criança foi colocada num papel desumano. E aí, você pode até me perguntar, Ana, mas como que isso aconteceu? Porque durante esse movimento, histórico, as informações sobre parentalidade não foram feitas baseadas em evidências científicas, mas em revistas. O marketing. O marketing. O marketing. E nós estamos vendo o estrago disso até hoje. Então, assim, parentalidade, cuidar de um filho, não é um mapa, não é um manual, como a gente fala, mas a gente precisa de bula. Nós temos cientificamente o que é comprovado, que com a gentileza, com a firmeza, torna o nosso filho mais forte. Mas e nós, que passamos por isso, essa culpa? Então, eu penso assim, por exemplo, eu acho que as pessoas estão tão no limite, estão tão cansadas, que quando você vê um filho questionando... Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo esses dias. Certo. Quero assistir a televisão até tarde, você não quer frustrar a criança, Sim. e você fala, não, tudo bem, pode assistir até tarde. Não. Eu coloquei um limite, mas desliguei a televisão, não vai assistir, você não pode assistir antes de dormir, tela, aí a gente explica aquela coisa toda e depois você fica assim, ai meu Deus, será que eu peguei pesado? Tudo, mas você não volta atrás e você realmente mantém aquilo, mas você fica, em algum momento você realmente questiona, só que tem aquelas famílias que não põem limite, porque estão esgotados, estão cansados, simplesmente não querem discutir. Exato. E aí, então, esse movimento de desculpabilização começa com consciência, da gente falando de onde que isso surgiu. Isso, claro, no histórico, e a gente vai colocando isso também na prática, no dia a dia para o indivíduo. Então, por exemplo, na clínica, aparecem muitas mães que pedem orientação parental. E põe o filho na terapia, e isso porque a criança faz aquilo, porque ele não se comporta bem, né? Cheios de demandas, Já de um dores. pré-diagnóstico. Um pré-diagnóstico. E quando, na verdade, quando eu olho a criança, eu falo... Peraí. Não é necessariamente. Então, geralmente, quem vai para uma intervenção são os pais. Muitos evoluem para uma psicoterapia. Por quê? Então, primeiramente, vai o pai. O pai e a mãe. Geralmente, o pai e a mãe pedem para o filho. Aí eles percebem, não todos os casos, né? Mais específicos desses de culpa. Eles vão para orientação parental, ou seja, o filho pode até precisar de intervenção em algum momento, mas primeiro é o pai e a mãe que precisam ser desconstruídos e reconstruídos, né, nessa questão da parentalidade. Como que isso conversa com a identidade deles? Alguns, né, a maior parte vai evoluir para psicoterapia individual. Acontece. Por quê? É uma questão muito interessante. Nós formamos os nossos filhos não pelo que a gente fala, e você sabe disso muito bem, mas pela forma que a gente vivencia as coisas na nossa vida. Então, eu vou dar um exemplo meu. Eu, Ana, me coloco em situações de estresse, de estresse crônico, eu não coloco, né, limites, eu não percebo, enfim, N questões, eu estou ensinando o meu filho silenciosamente que a vida é assim. E ele, muito possivelmente, vai enfrentar essas questões. Então, eu faço um exercício comigo. Quando eu percebo que eu entrei no piloto automático, eu paro e eu penso, o que eu diria para o meu filho se ele estivesse fazendo o que eu estou fazendo hoje? Porque muito possivelmente é o que ele vai fazer. Eles são uma esponja, né? O filho é uma esponja. Ele também vê pelo exemplo, pelo que fala, mas mais pelo exemplo. Sem dúvida. Pelo que ele vê. Sem dúvida. E falando assim, eu mesma confundo, tá? Por exemplo, assim, estresse do dia a dia e burnout. Depressão e burnout. Eu não consigo... Será que eu tô depressiva? Eu acho que as pessoas podem pensar assim, ou eu tenho burnout, ou o que eu tô vivendo?
É um estresse ou é uma depressão ou é o burnout? Como que você diferencia o estresse do dia a dia e o burnout? Perfeito. O estresse do dia a dia é o que a gente chama de estresse agudo. Então, por exemplo, no teu caso, tive uma reunião muito conflituosa. Então, questões que, olha, saí até com dor de cabeça. Você saiu, descansou, foi fazer outra atividade e passou. Ok, foi um estresse agudo. E os estresses agudos, eles são importantes de alguma forma na nossa vida. O burnout, não. É um estresse crônico. É um estresse silencioso e que, com o tempo, ele desenvolve ansiedade, depressão. Então, assim, não é... A depressão, ela muda o humor da pessoa. Então, por exemplo, a pessoa é uma pessoa super comunicativa, que come equilibradamente, come bem. Depois de 3, 4 semanas, essa pessoa mudou, entre aspas, da água para o vinho. De repente, ela já não tem mais interesse nas atividades, nas pessoas. Foi uma mudança que não condiz com o que essa pessoa realmente é ou demonstra ali no dia a dia. Isso é depressão. Agora, o burnout, não. É aos poucos. Então, quando isso aparece, digamos que assim, já está um tempo acontecendo. Então, eu posso dizer que o burnout é um step depois da depressão? Por exemplo, assim, a depressão vem, mas o estágio mais avançado é o burnout ou não? O inverso. Ah, é o inverso. O inverso. O cansaço que não é recuperado, ele vai gerando essas condições de vulnerabilidade. Então, se eu não durmo direito, bem. ou então, e não é quantidade de horas, é com qualidade. Eu não durmo bem, eu acordo, parece que eu ainda estou revivendo o dia anterior daquela reunião. Isso vai se somando, né, no decorrer dos dias, e começam a surgir os sintomas depressivos. Mas não necessariamente é uma depressão. A depressão e a ansiedade é uma consequência desse estresse crônico. Olha, um exemplo clássico disso é a rã. Eu sempre dou esse exemplo. A rã. Como que se cozinha uma rã? Não sei, nem comeria. Eu também não comeria, mas olha, é um exemplo, assim, para se definir burnout na prática. Pega-se a rã viva, coloca-se numa panela com água fria e coloca-se no fogo. A rã tem um sistema termostático de ajustamento. Então, ela vai se adaptando à temperatura e ela vai subindo. Quando ela percebe que eu preciso sair daqui, que está muito quente, ela não consegue. Ela já se ajustou tanto que ela está esgotada. E aí, ela cozinha. Que dó, né? É o que acontece com a gente, então. É isso. E aí... Você luta por aquele sentimento, querendo sair, quando você não tem forças, mas você mantém naquele sentimento. Isso. Exato. Ai, eu me vejo às vezes, acho que todas nós temos um pouquinho desse, não é o burnout, mas assim, toda nós, assim, o ser humano se vê. Eu vejo hoje, você que trabalha, isso é seu dia a dia, você vê muito mais pessoas com um diagnóstico burnout do que antes. Isso sem dúvida. Isso é notório, né? O comportamento das pessoas, o nível de estresse, o nível de depressão. E aí, cada vez mais jovem, você vê medicação, você vê uma série de coisas em cima de crianças, né? Sendo medicadas por conta disso. É um tema, assim, que a gente precisa falar muito. Sim. Muito. E, principalmente, falar também como cuidar disso. Como que a gente pode cuidar disso? Ter o cuidado. Certo. Se cuidar a nível de dizer não, que também é uma habilidade, e dar limite, perceber os próprios limites e transmitir isso ao mundo, é uma contracultura. Certo? Então, não é um movimento espontâneo que a gente vai seguir. Na nossa sociedade hoje, no nosso dia a dia hoje, não é assim. Então, nós precisamos que aquilo que a gente estava conversando, de estratégia. Então, olha, eu estou me sentindo cansada. Não adianta, por exemplo, eu conversar com uma pessoa que talvez nem saiba o que é isso, que vai olhar para mim e vai me julgar mais ainda. Então, o que nós precisamos? De ajuda profissional. Ponto. Claro,
observar, às vezes uma conversa pode te auxiliar a perceber que você está ultrapassando algum limite. Ok, mas lidar com esse cansaço, esse estresse, essa demanda, esse constante se ajustar ao ambiente externo, precisa de intervenção, né? E esse também é um grande tabu, né? As pessoas geralmente se percebem em burnout quando Já está no limite. já está no limite. Exato. E o pedir ajuda é complicado também, né? Porque, como você colocou, tem o tabu de será que é realmente? Será que a pessoa está realmente naquele limite? Então, assim, eu já vi várias situações de amigas, justamente vivendo essa dificuldade de no próprio casamento apontar, eu não estou bem, eu preciso de ajuda, alguma coisa assim, e aí ser classificado, será que precisa de ajuda? No trabalho, como é que você fala isso, aponta isso no trabalho? É um tema complexo também, Sim, né? e sobre a questão de quanto que a gente é condicionado a isso. Precisamos de ajuda para sair disso. E precisamos também, temos estratégias, né, hoje dentro das psicologias, né, como mindfulness, para voltar ao momento presente e sair dessa ditadura dos deveres. Eu deveria ser uma mãe melhor. E a questão de ser mãe, né, quanto mais eu faço, mais eu me sinto culpada, portanto, farei mais. E não o inverso. Ciclo, né? É um ciclo. É um ciclo. Isso. Então, eu deveria ser uma excelente, já sou uma excelente profissional, por que eu preciso de mais? Porque sempre mais. A culpa, o burnout, são fomes insaciáveis. Nunca terão, né, um fim em si. E quando você compartilha com uma pessoa que talvez em um ambiente que não esteja preparado para isso, você pode soar como uma pessoa ingrata, nossa, tem de tudo, é uma pessoa super bem resolvida, né? Então, assim, eu digo o seguinte, você tem alguém com quem conversar? Ana, eu tenho um amigo, então, dá uma conversadinha, vê o que né, ali no dia a dia, o que essa outra pessoa percebe de você, porque isso ajuda. A pessoa te conhece, de repente dá um feedback do que tá isso. vendo. Mas olha, não quero falar disso com ninguém, não tem problema, gente. Sigilo terapêutico, sigilo profissional, busque ajuda silenciosamente, mas busque. Esse é o grande passo. E o burnout a longo prazo, ele deixa alguma marca na saúde mental? Sem dúvida, né? A despersonalização. Porque assim, a gente se afasta de quem a gente realmente é. E não existe assim, eu vou me encontrar em outro momento. Não, eu preciso retornar. E esse retornar a quem eu sou... É trabalhoso. É trabalhoso. Difícil, por isso que a gente precisa de ajuda. Pra gente, às vezes... Já acontece muito, né, com as pessoas, assim, o que eu realmente gosto? O que eu realmente quero? O que faz sentido nesse momento da minha vida? Tem muitas coisas maravilhosas acontecendo, mas parece que tá sem eu já não graça, sei. não tem Nada mais. Eu já não me vejo, eu sou apenas uma pessoa que cumpre tarefas. Vivendo no piloto automático. Isso, eu cumpro tarefas. Eu sou a mãe, eu sou a empreendedora, eu sou a pessoa que exerço. Mas quem sou eu sem os meus papéis? Quem é essa pessoa sem ser a mãe, sem ser a executiva, a psicóloga? Esse a gente até falou, mas assim, falar sobre isso em casa, trabalho, às vezes eu sinto que gera muito julgamento. Muito. Muito, principalmente aquilo que nós falamos, né? Uma pessoa forte, uma pessoa que dá conta disso e tudo mais. Quando vai falar, existe um julgamento. Sim. As pessoas hoje, as empresas, na verdade, hoje tem a questão da NR1. Sim. Então, vem toda... Ainda é um tema muito a ser conversado, discutido, mas o importante é que as empresas estão se movimentando para isso, né? Então, digamos que em tese, estamos caminhando. E a nível pessoal, realmente esses, né? De enquanto sociedade, a gente fomenta conhecimento. Mas se existe, é porque viu a necessidade. Tamanho esgotamento, tamanho estresse, tamanho cansaço. Se surgiu essa normativa, é porque se viu a necessidade. É porque impacta o
produtividade. Exato. Absenteísmo. Então, assim, existe um movimento não apenas, né, de saúde mental no nível de, olha, é importante, mas também econômico. Isso afeta a economia. Isso afeta a empresa. Afeta a empresa, entende? Então, assim, é lindo na teoria. Agora veremos quais as empresas, de fato, trarão isso de uma maneira genuína para os Até colaboradores. porque algumas, é difícil de mensurar, né? Não Sem é algo dúvida. palpável que você fala, tem lucro ou não tem lucro, atingiu meta ou não atingiu meta. Como que você lida com isso? Como que você vai mensurar? É um serviço consultivo. Exato. Precisa Preventivo. preventivo. Tem que ser preventivo, não corretivo. Exato. Né? Exato. É assim que tem que ser. E aí, na sua, que você trabalha, lida com isso o dia inteiro, tal, mas o que você diz para aquela mulher que está exausta, que acha assim, que não tem motivo, porque tem essa questão de negar. Não, eu só tô cansada, não, só tô assim. Mas o que você diria para aquela mulher que está exausta, está cansada? O que te faz bem, de verdade, te descansa? E há quanto tempo você não faz isso? Buscar eu costumo dizer, um refúgio, uma válvula de escape. O ponto de conexão primeiro é interno. Uhum. O que você precisa, o que te faz bem. O que te faria bem hoje, que você não faz há um tempo. Mas realmente, é isso. E que caminhos possíveis você enxerga para transformar esse esgotamento em reconexão? Para finalizar, o que você acha? Qual caminho seria esse? Conhecimento gera transformação. Esse é um dos meus lemas. Então, saber o porquê, entender os porquês, saber os sentidos, para mim, a nível pessoal, para o outro, isso dá uma abertura para a gente começar a repensar a nossa rota. E após retornar, né, ao estado de saúde mental, de estabilidade, tirar disso o aprendizado. O que não fazer, como fazer, e tudo se reaproveita. Né? Nada é perdido nesse processo, né, de ressignificação. Seja bom ou ruim, a gente consegue ressignificar de alguma maneira. Mesmo que para isso a gente precise de ajuda. Mas o importante é a abertura. O quanto que estamos dispostos a. Eu vi que você trouxe uns livros, você quer falar um pouquinho dos livros? Olha, sobre culpa, esse daqui, Renato Caminha, que é um queridíssimo, né? Mitos da Parentalidade. Livro curto, leitura fácil. Não é uma linguagem técnica, que auxilia bastante a gente a entender e desconstruir essas ideias de autossacrifício materno, de, né? Enfim. Uma parentalidade em detrimento do pai e da mãe, né? Enfim, principalmente da mãe nesse processo, essa aqui, dica né? boa. Esse daqui, para quem não quer nada muito técnico, mais ainda assim... Mais lúdico? Mais lúdico e engraçado. É esse. Esse aqui. Que conta? Fala o quê um pouquinho? Crianças francesas não fazem manha. Inclusive, a Cíntia Catelan, né? Incrível, Cíntia, né? Mas é fato? Crianças francesas não fazem? Então, é toda uma descoberta. A gente falou sobre isso, é toda uma descoberta, porque, enfim, essa autora, Pamela, ela é uma jornalista e na vida dela na Europa, ela percebeu que as crianças francesas simplesmente obedeciam, entre aspas. Eram crianças, digamos que comportadas, e ela foi investigar. E, na verdade, ela descobriu muitos fatores culturais e tem muitas dicas aqui que podem auxiliar de uma maneira extremamente engraçada, divertida. Mas isso ainda que década? De agora? Não, é uma leitura recente. Inclusive, quem não tem filho, pensa em ter. Esse já é o caminho das pedras. Show de bola! Olha, eu não sabia disso, não. Isso pra mim é fato novo. Crianças francesas obedecem mais. Olha só. Vamos ver as nossas aqui brasileiras, que tendência tem. Certo, vamos descobrir. Ana, obrigada, viu? Por você estar aqui. É valiosa essa dica. Já vou providenciar esses 2 livros. Principalmente da Mãe Não Tem Culpa. Oh, meu Deus. Você tem culpa? Você tem culpa? Sim, precisa se reorganizar a todo momento. É estratégia. É impressionante. E no meu caso, assim, é que aí vem a lei da compensação. Como a Malu não pode isso, será que eu deixo fazer isso? Então, eu sempre estou naquele limite de eu analisar, isso pode, isso não pode? Não, eu vou falar não. Mas, caramba, sofre tanto com tantas outras coisas, com tantas outras questões. Então, eu vou deixar.
Então eu vivo, aí eu sou, mas o Jorge já deixa mais, eu já sou mais. Também que tem esse equilíbrio também, né? Que tem ele e tem a mim, mas eu sou mais eu preciso dar uma amolecida. Ana, obrigado por essa conversa tão necessária. Falar do burnout é falar de limite, de autocuidado, de amor próprio. É lembrar que a gente não precisa dar conta de tudo e nem deve, né? E esse episódio mexeu com você? Compartilha com aquela amiga que tá sempre forte, talvez só esteja cansada demais. E segue o Pertencimento Você Pode, daqui no YouTube, no Spotify e no Instagram para acompanhar os próximos papos. Bora seguir juntos nossa rede de acolhimento. A gente se encontra no próximo Você Pode e até lá.